eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Graça e paz, igreja. Glória a Deus por mais uma oportunidade, né, que o Senhor nos dá. Um pouco rouco, mas viemos fazer a vontade do Pai. Louva a Deus por cada vida e cada pessoa que nos assiste através das lives, aqueles que foram também convidados para assistir, né? Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo também. Né? Quando se falou nos céus e na terra, que maravilhas, né? O louvor acabou de cantar, cantamos aqui. Não cantei porque poupei voz, mas nós louvamos a Deus porque realmente foi nos céus e na terra que Ele fez as suas maravilhas. Ele fez o universo, Ele fez a terra, Ele soprou e Ele continua soprando para todo aquele que crê. Né? Eu louvo a Deus pela palavra que Ele me deu. Espero expressá-la bem para que todos entendam. E através do Espírito Santo, que tanto nos ajuda, e através dele, que tudo se fez nos céus e na terra. Foi o princípio, porque ele era a palavra. E a palavra era com Deus. Como lá no Evangelho de João nos diz, que no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele é a palavra. E estava no princípio com Deus. Então nós vemos a grandeza de Deus através da formação com o Espírito Santo, no Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na ressurreição de Jesus, vemos também a ação de Deus através do Espírito Santo naquele que Ele enviou, Jesus Cristo, nosso Senhor, na ressurreição. Sem o Espírito Santo, naquela hora, Jesus não teria vida. Então, Ele operou também
no fôlego de vida através do nosso Senhor Jesus. Até que então, Tomé e Filipe, duvidando da sua palavra, daquilo que ele já andava com Jesus, Jesus interroga, fala, já há tanto tempo esteves conosco, e ainda assim eles duvidavam, né? Pois ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele era a palavra, ele era o caminho e ele era a vida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas em uma só. Quero que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de São João, né? Capítulo 14, versículo 25 e o 26. Se por via, a gente pode correr um pouquinho mais, né? E você que está em casa também, convido você a abrir sua Bíblia, ou um celular mesmo, não tem problema nenhum, de estar compartilhando conosco, que o mesmo Deus que está operando aqui, Ele está operando na sua casa também. Então, esse mesmo que deu fôlego de vida àquele que estava perdido, aquele que estava no lamaçal do pecado, o Espírito da vida nos trouxe para a nova vida, de uma criatura velha para uma criatura nova. Então, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Versículo 25. Esses ensinamentos os tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará a meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Vamos orar mais uma vez, que o Senhor opere na vida do necessitado. Pai querido e santo, mais uma vez, Pai, na Tua presença santa, através da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é o Verbo, Pai. E o Verbo se fez carne, Pai. E Ele habitou entre nós, e habita entre nós, Pai. Nós sabemos, Pai, que Tu, o Senhor Jesus, está à direita de Ti. E o Espírito, Pai, o novo Consolador, o Consolador, está e habita em nós, Pai. Peço Tua graça, Tua misericórdia através da minha vida, para passar à Tua igreja aquilo que precisa, Pai, para as Tuas ovelhas aprender um pouquinho mais de Ti, Senhor. Sei que sem Ti eu sou incapaz, mas o Senhor é o meu capacitador, o Espírito Santo da verdade. Porque sem a verdade nada seríamos, Pai. Mas a Tua verdade, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos dá passos diferentes do que o mundo dá. E no nome de Jesus, Pai, eu te peço, agradecido. Amém. Irmãos, quando se fala ensinamentos, eu vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Jesus estava com seus discípulos, e os discípulos estavam com o filho do Pai. E ele estando junto do Pai, ele aprenderam, ou pelo menos tinha a oportunidade de aprender tudo aquilo que o filho ensinava. E através daquilo que ainda não estaria vindo, que o Jesus, pelo triuno que era, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus, ele aplicava a sua palavra no caminho para aqueles que também precisavam ser ensinados. Então, ele ensinou aos seus discípulos para que também os seus discípulos ensinassem a outros também. Então, Jesus, aplicando essa palavra, depois, assim que orou ao Senhor, e assim, depois da Páscoa, depois da sua ressurreição, aparecendo aos seus discípulos, teve até um momento triste da sua história, lá em Lucas capítulo 24, onde que ele aparece para os 2 homens de Emaús. Muitos ali viam uma tristeza no ar,
porque eles aparentemente estavam tristes, isolados, para que... Por que esse Jesus, né, se foi, ou alguma coisa parecida de que, será que era mesmo aquele que veio ressuscitar, aquele que veio regenerar os pecados desse mundo? Então, aquele ar de tristeza estava naquele momento, mas Jesus, perto deles também, ele via fazer com que eles enxergassem. A sua partida, então, foi direto ao Pai, assim como diz os textos sagrados. Mas eu não quero falar sobre, então, isso. Eu quero dar um ênfase maior naquilo que ele nos deixou, que foi o Espírito Santo de Deus, aquilo que habita em mim e que habita em você. Sem ele, nós não seríamos nada, porque ele falou, eu vou para o Pai e vou vos deixar um ajudador, um consolador, um ensinador, vou vos deixar um advogado, para que, se caso pecares, nós temos um advogado, que vai estar ligado na terra e também vai estar ligado no céu. Porque, em outras palavras, ele falou que veio para também nos consolar sobre essa terra. Ele veio também nos ajudar a dar um caminho, e também assim como ele ensinou os seus entes que estavam trilhando um caminho de verdade, porque a sua palavra era a verdade. Amados irmãos, ao lermos esse capítulo, do capítulo 14 ao 25, esses ensinamentos, quando ele fala ministrando, ele dá um presente para eles. Porque uma ministração do próprio Jesus não é a ministração que nós temos hoje. A ministração de um Jesus pessoal, de estar íntimo com ele, são para poucos. Porque hoje, através desse íntimo com Deus, nós temos o quê? O poder da oração. Nós temos o quê? O se achegar de Deus no poder da oração, através do Espírito Santo, que é aquele que já nos deu vida e vida em abundância. Esse Espírito que nos ajuda todos os dias. E vendo isso, né, lá no versículo 27, seguidamente, ele falou assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não permitais que vosso coração se preocupe. Então, ele, deixando o Espírito Santo ao nosso favor, ele quis dizer assim, homem e mulher, essa paz que eu te dou, é a paz que muitos, como o apóstolo Paulo falava, é a paz que excede todo entendimento. Uma paz que o homem lá fora não consegue entender. Uma paz que o homem não consegue discernir, mas aquele que tem um Espírito da verdade, esse vai conseguir discernir, porque nos dias de tribulação, nos dias de tristeza, como eles estavam passando também, no dia da agonia, o próprio Espírito Santo vai acalmar o teu coração. Então, essa paz que o homem não pode dar, é uma paz de busca com Deus. Uma paz onde que o homem se achegando à grandeza de Deus, ao poder infinito de Deus, ele vai ter essa paz. Não uma paz que o mundo oferece, um aconselhamento que o mundo oferece. Nesse primeiro tópico, se nós passarmos para olhar, essa paz, ela nos dá uma certeza de que o Espírito Santo, o Deus verdadeiro, ele nunca nos abandonou. É uma paz que, se nós olharmos lá fora, se nós pedirmos conselhos para alguém, quem é que vai dar um bom conselho no dia de tribulação? Claro que vemos homens de bom caráter, mulheres de bom caráter, mas quem é aquele que tem o caráter de Cristo, que pode dar a paz genuína que excede todo entendimento, a paz que consola, uma paz que vivifica. Nos dias de tribulação, eu creio, e você pode ter certeza,
somente a paz de Deus, que excede todo entendimento, você vai entender bem que essa paz, ela consola e ela te traz renovo. Aleluia. Então, vendo nesse momento sobre o Espírito Santo, se eu fosse sintetizar, no versículo 16, Jesus apresenta uma paz de espírito, o Espírito Santo, como um advogado. No versículo 17, o Espírito da verdade. Ele vê de que forma nós nos encontramos. Então, nesse versículo 17, como se fala a verdade, quando ele se olha a verdade de nós, a verdade do nosso caráter, essa paz, esse Espírito Santo que enxerga, que nos vê, que o profundo da alma, que nos enxerga como o homem não vê. Então, essa paz, essa verdade, melhor dizendo, ela nos bate de frente para que nós também enxergamos quem somos. A pergunta eu faço esta noite: quem somos? Será que nós, diante de Deus, o Espírito Santo da verdade, porque, versículo 17, o Espírito da verdade. Então, será que é esse Espírito que também nos confronta? Porque nós somos confrontados pela palavra todos os dias. Quando nós olhamos coisas erradas, nós batemos de frente e falamos: meu Deus, isso está certo? E às vezes nós olhamos para nós mesmos, naquilo que nós vamos fazer, será que isso está certo? Então, essa verdade de Deus que está em nós, o Espírito da verdade, então ela nos confronta a nos corrigirmos para a grandeza de Deus. É o ser santo como Deus quer que nós sejamos santos. Então, no versículo 18, ele diz que vós deixai-vos órfãos. Então, se naquilo que nós somos, e naquilo que, conforme a palavra está escrita, de que Ele nos adotou, né? Ele não nos deixou órfãos. E nós não os deixamos órfãos, então temos um dono. E se nós temos um dono, nós temos um remidor. E se nós temos um remidor, somos nova criatura. E se nós somos nova criatura, somos filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós prosseguimos para a glória de Deus. Então quando nós percebemos que há um Pai, né, e uma nova criatura, temos um dono. Então esse dono, meu irmão e minha irmã, você que está em casa, você que às vezes fica pensando: quem manda na minha vida sou eu. Você pode ter certeza, se você já aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, você não se pertence, você já tem um dono. Você não é mais dono da sua vida. Como diz apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o apóstolo Paulo, ele quis dizer assim: a velha criatura passou, o Espírito Santo da verdade habita em mim. O Espírito Santo que tanto nós pregamos para o cativo, o Espírito Santo que tanto pregamos para aquele que está abatido, esse vive em mim. O homem pode ter os seus momentos difíceis? Claro que pode. Mas muitas vezes eu falo e continuo falando e bato na mesma tecla. Olhe para você mesmo. Veja quem habita em você. E eu falo de novo a mesma coisa. Olha quem habita em você. Deus fez o triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E olha quem habita dentro de você. O Deus Espírito Santo. O Deus da verdade. E com essa verdade que Deus te deu e nos deu,
Então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você que nos assiste, olha bem, são simples palavras que o Senhor falou e todos nós conhecemos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantos de nós não soubemos isso? Até o ímpio que está lá fora sabe disso. Você vai pregar no evangelho aí fora, ele sabe de cor isso. Mas esse caminho, quem quer seguir? Essa verdade, quem quer praticar? E quem quer ter uma vida nova? Talvez você tenha mil motivos para pensar e abandonar o lamaçal do pecado. Mas eu te dou um único motivo para você abandonar tudo isso. Porque Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Sem Jesus Cristo, você não vai herdar o reino dos céus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. No versículo 26, um pouquinho à frente, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará ao meu nome, esse vos ensinará as verdades e vos fará lembrar de tudo o que vos disse. Então, às vezes, quando nós lemos, nós parecemos que não entendemos. Nesse segundo tópico, né, o tempo passa. Então, mas ele é o advogado. Então, quando nós paramos para pensar, nós vemos assim, poxa, mas eu li tanto, já falei tanto, e parece que na hora dá um branco. Lá fora, eu estou trabalhando, eu estou fazendo minhas coisas, dentro da minha casa, as minhas coisas, diante das circunstâncias do mundo, estou fazendo as minhas coisas, e às vezes parece que o mundo está querendo me puxar. Parece que o mundo está querendo me atrair pelas coisas do mundo. E Deus, o advogado, ele fala assim que ele ensinará todas as coisas. E essas coisas é uma lembrança daquilo que você leu a palavra e guardou no teu coração. Lembramos o salmista quando ele fala: guardei a palavra no meu coração, para que não pecais contra ti, para não pecar contra ti. Agora eu fico preocupado numa coisa: como é que eu vou guardar a palavra se o crente não lê a palavra? Como é que eu vou fazer com que eu ensine outra pessoa? Porque Jesus, ele falou aquilo que o Senhor, ele ensinou aos seus discípulos, ele deu uma ordenança: ide para todo mundo, pregar o evangelho, né? E ele deu algo precioso. Ensine também. Se você pegar para ler o contexto da palavra, ele vai falar: ensinai. Então, como é que nós vamos fazer isso se nós não lemos a palavra de Deus? Confesso que eu fico preocupado quando, principalmente igrejas por aí, de oba-oba, e que quando você vai pregar uma palavra simples, ele se exalta. Poxa, que palavra! E aí você vai entrar no texto, a pessoa não sabe realmente o que está acontecendo e não sabe a palavra. Eu fico temente, porque é uma preocupação dos desigrejados lá fora. Muitos culpam o pastor, culpam o obreiro, culpam os diáconos, os presbíteros. E o que acontece diante disso? Porque eles não estão fundados na palavra de Deus. Porque Jesus falou: eu sou a palavra. Eu sou a verdade, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo, ele é desde o princípio. E a palavra, lembro bem quando nós lemos João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era o quê? A palavra. Então, a sua palavra, ela tem poder. Nós, irmãos, sabemos que nós somos abençoados por Deus para que uma escola bíblica forte, pastores que se dedicam, homens e mulheres que se dedicam ao ensino. Eu até faço um apelo: você que está nos assistindo, venha para a escola bíblica dominical.
Você que está em casa, que não conhece a Bíblia, que não conhece esse Jesus, você também tem a oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e ler a palavra. Porque não adianta você aceitar e daqui a pouco você se desviar porque você não conhece a palavra, ou melhor, você não quer conhecer a palavra de Deus. Aleluia. E quando ele fala, no versículo 27, deixe-os a paz, a minha paz vos dou, não vou dar como o mundo dá, como já falei, ele aconselhou os seus discípulos, não permitas que o vosso coração se preocupe, não vos deixei amedrontado. Lógico que ele faz menção aos discípulos que, quando Jesus partiria, quem eles iriam crer? Quem eles podiam crer? Então, nessa hora, meu irmão, minha irmã, é a mesma coisa. Não se abatam, não fiquem preocupados, porque aquele que foi para o Pai, ele também se faz presente na tua vida e na minha vida. O Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos ensina e que nos faz melhor todos os dias. A luz do nosso caminho, a luz da vida que Ele nos deu. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, enquanto Jesus estava aqui, estava com seus discípulos, certamente que tínhamos dois conselhos, né? Vamos fazer uma analogia aí, de quem tem Jesus e quem não tem Jesus. O Jesus 100% homem, 100% Deus. Eu, 100% homem. Imagine eu que não tivesse o Espírito Santo, que não aceitasse Jesus. Certamente que naquele tempo o homem, sem os profetas, porque até então Jesus veio para fazer a lei e os profetas, Jesus veio pela promessa do Pai, então esse veio 100% homem e 100% Deus. E como o mundo lá fora aconselha, como o mundo lá fora dão profetadas dizendo que vão acontecer isso, vão acontecer aquilo, sem a ordenança do Pai, muitos... imagina só, o homem sem Deus aconselhando uma pessoa que precisa de um milagre. Imagine só, um homem 100% carne, que no meio de uma confusão, no meio de algo tremendo, né, que aconteça, talvez numa situação familiar, num casamento de traição, num casamento ou numa vida íntima de um casal, ou num trabalho. E a primeira coisa que ele fala assim, se fosse eu, não deixava quieto. Numa vida particular, que conselho um homem sem Deus ele daria? Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele certamente não teria muitos milagres, esse homem 100% homem. Mas o Jesus que nós temos, que é aquele 100% Deus, que ele já está na destra do Pai, então, esse nos deu o Consolador para nos dar 100% aconselhamento, 100% palavra de vida eterna, 100% de coisas que o homem não pode dar. Então, imagine só você e eu, que o homem sem Deus, por muitas vezes, o conselho é vão. Mas aquele que tem um Espírito Santo, esse, certamente, guiado pela sua palavra, ele vai saber aconselhar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai levar as boas novas no nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, que dá a graça, ele tem os seus atributos. Porque o Espírito Santo, ele veio como fogo. O Espírito Santo, ele também é o vento. O Espírito Santo, como está em João capítulo 3, versículo 8, quando Nicodemos, ele chega diante de Jesus à noite,
Lá no capítulo 3, versículo 8, vai dizer que o vento sopra onde quer. O vento, ele escuta a sua voz, mas não sabe onde vem e nem sabe para onde vai. Assim ocorre com todos naquele que é nascido do Espírito. Então, o bom conselho daquele que está com Cristo, o Espírito Santo, sim, ele vai soprar, não importa onde. O Espírito Santo de Deus, como está aqui, como é que está lá na sua casa, na sua família, ele é aquele Espírito que vai convencer, aquele Espírito que vai libertar. Ele é o Espírito que ele não é preso, é um Espírito livre. E se nós também somos livres pela graça, pela aquilo que Deus nos deu, então nós sim somos livres porque Ele nos deu graça. Uma graça que o homem não podia dar, uma lei que era presa lá atrás. Mas o Espírito da verdade, o Espírito da vida, esse nos fez, ele nos tirou do lamaçal do pecado para uma vida nova, as boas novas de Cristo. Aleluia. E ele também é um Espírito da água. A nossa fonte de água viva. É Ele que te leva e é Ele que te limpa. É Ele que lava uma alma batida. É Ele que purifica, é Ele que restaura, é Ele quem ressuscita os mortos. Lembramos bem, assim como Eliseu, no versículo 4, quando ali, no 4, versículo 8, se não me engano, que ele tinha um menino que estava morto, e ele se debruça por cima daquele menino, e novamente ele anda no quarto, e ele se debruça novamente sobre aquele menino, e aí, soprou. O Espírito sopra naquele menino. Não, porque Eliseu, ele tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele, e somente ele tinha o poder. E ele soprou sobre aquela vida, e 7 vezes ele suspirou. Então nós temos algo especial com Deus. Talvez muitos por aí precisam ser soprados. Muitos, assim como Jesus, como falei. Jesus anuncia sua morte. Só que o homem pode soprar na vida daquele que morreu? Logicamente, nós vamos falar que não. Quem tem o poder para soprar na vida de quem já morreu? Quem tem o poder? Lógico que nós temos vários e vários conteúdos na Bíblia aqui que Deus soprou. Mas quem tem o sopro da vida e da morte? Somente Deus. Às vezes nós falamos, oramos por um ente querido, Deus sopra na vida dele, para que o Senhor faça a tua vontade, e às vezes nem sempre a vontade nossa está na vontade de Deus. Jesus, quando ele anuncia sua morte para a vida, né, porque ele está vivo, o único que tinha esse poder é somente o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele leva as boas novas. E, aliás, ele não soprou só em Jesus. Quando ele soprou, a palavra de Deus fala que teve um grande terremoto e muitos mortos ressuscitaram. Então, nós sabemos que esse Jesus, que continua soprando, ele pode soprar na vida daqueles que estão mortos nessa noite. Ele pode soprar na vida daquele que está preso nesta noite. Ele pode soprar, meu irmão e minha irmã, você amigo, que está sentindo a live aí. Se você é viciado, ele pode soprar na sua vida para quebrar todas as cadeias, quebrar essas correntes do vício, para soprar e quebrar todo o laço maldito que está sobre a tua casa, todo espírito de enfermidade, toda obra de macumbaria, porque todo espírito invejoso, Deus pode soprar tudo isso, basta uma coisa só.
O Espírito de Deus é para que todo aquele que nele crê. Porque Jesus, ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Todos nós sabemos que diante disso, Deus, ele tem um sopro divino. Ele é aquele que sopra, é aquele que restaura. Deus, ele é aquele que nos vivifica no momento que nós mais precisamos. Então, ele é o sopro divino. Às vezes nós estamos em casa, desencorajados até mesmo para a igreja. E aí nós pensamos, e aí, vamos ou não vamos? E eu peço a Deus, Deus me encoraja. Porque por muitas vezes o sofá é mais gostoso, a televisão parece ser mais gostosa, mas eu posso dizer que não é não. Se Deus, o Espírito Santo, não nos despertar, meu irmão e minha irmã, quem seríamos nós? Se você está aqui dentro dessa casa hoje, chamada casa de oração, é porque Deus te trouxe aqui. Porque Deus, ele já tinha soprado nos seus ouvidos. Vamos à casa de Deus. Vamos cultuar ao Senhor. O sopro divino, ele vive em nós todos os dias. Esse é o sopro, o Espírito Santo que habita em nós, que fala, que nos ensina, que dá o caminho que se deve andar. Esse é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O quarto tópico, vou fechar, o tempo já se avança. Jesus, ele nos dá garantias, né? Jesus, ele nos dá um espírito renovador. Jesus, ele, por muitas vezes a gente pensa que quando a gente está nos momentos difíceis, né? A quem vamos procurar? Lembramos bem que Jesus aconselha 2 vezes os seus discípulos. No capítulo 14, ele fala que, vamos voltar, não permitais que o vosso coração se preocupe. Ele já dá o primeiro conselho, não permitais. E logo à frente, ele também nos dá esse conselho, né? Então, se Jesus, ele tanto nos aconselha através do Espírito Santo, por que nós, por muitas vezes, não ouvimos? Se nós temos esse doce Espírito Santo na nossa vida, eu posso aconselhar, meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que habita em mim e habita em você. Confie somente naquele que te deu vida. Não olhe para as coisas do mundo. A própria palavra, nós já estamos carecas de saber que o mundo jaz do maligno. A quem confiaremos, né? Então, por que nós temos que deixar de adorar Deus e confiar naquele que Deus nos deixou? Porque o Espírito Santo, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 3 são um. Eu quero que você abra a Bíblia na Epístola de João, capítulo 5. Quero fechar com essa palavra. Epístola de João, capítulo 5. Primeira João, né? Capítulo 5. Versículo 5, né? Todos acharam? Você que está em casa, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 5 em diante. Diz assim: quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio da água e sangue,
Jesus Cristo, não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito Santo é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim, há três que proclamam testemunho. Vejam bem, vou repetir. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens. Contudo, o testemunho de Deus é maior valor, porquanto é a palavra de Deus que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. Glória a Deus. Então, nós temos o Espírito da verdade que habita em nós. O Espírito da verdade. Jesus nos deu vida. Aquele que estava perdido, aquele que estava assustado, aquele que estava desviado, Jesus nos trouxe vida e vida eterna. No nome de Jesus, aceite essa palavra para a glória e louvor do nosso Deus e Pai. No nome de Jesus.